Só relembrando como nós estamos estudando, nós estamos dando atenção especial à parte do livro de Daniel, que é chamado de parte histórica. Normalmente, os estudantes do livro de Daniel se dedicam ao que a gente chama de parte profética. Aqueles capítulos mais tipicamente proféticos, como o capítulo 2, o capítulo 7 e em diante. O que muitos ignoram é que, na própria estrutura do livro de Daniel, a gente já tem ali uma acomodação dos capítulos e das histórias de uma tal forma que elas representem ideias, conceitos e até mesmo chaves que vão ajudar a interpretar o livro. Mesmo na parte histórica, tem alguns capítulos, como a gente viu semana passada, o capítulo 3, que ele tem alguns elementos proféticos, tem uma ligação. Semana passada a gente conseguiu fazer uma ligação entre o capítulo 3 e o capítulo 13 de Apocalipse, mostrando que no capítulo 3 a gente tem ali um poder político que faz uma imagem e obriga todas as pessoas sob poder, sob ameaça, com um decreto, a adorar aquela imagem. E a gente vê que a mesma ideia aparece no Apocalipse 13. Um poder, a segunda besta, que faz uma imagem, faz um decreto, inclusive também faz fogo descer à vista dos homens, e intimida e obriga todo mundo a adorar um poder, que é um poder religioso. Então a gente vê que em alguns capítulos isso é mais evidente. Já no capítulo 4, é um capítulo que às vezes não é dada tanta atenção. Conta ali a história de Nabucodonosor, nós vamos ver, de um sonho que ele teve, um juízo que Deus deu sobre ele. Mas nós vamos entender hoje que ele também tem, assim como os outros capítulos, ele tem também a sua função dentro do livro. Que mensagem, que ideia ele traz para que a gente conecte a parte profética. Ok? Espero que a minha condição de saúde, esses dias eu estou com uma tosse alérgica, alguma coisa assim, espero que isso não atrapalhe o nosso conteúdo, tá certo? Vamos. Não foi ainda, deixa eu ver. Não sei se ele está alcançando, não. Vou ligar de novo aqui. Deixa eu ver. Eu não sei se ele está com alcance daí, não, hein? Às vezes eu passo o cabo por fora, deixo ele mais perto aqui do banco. Se eu ficar mais aqui para o canto, então, será? Ok. Vou ficar um pouco mais de lado aqui, então, certo? Daniel, capítulo 4, versos 1 e 2, nós começamos lendo assim. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam sobre toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. A primeira surpresa que a gente encontra no capítulo 4 de Daniel é que quem se apresenta logo no começo do capítulo é Nabucodonosor. Já te ocorreu alguma vez de que algum rei da Babilônia tivesse escrito um capítulo da Bíblia? Quem escreveu o capítulo 4 do livro de Daniel? O próprio rei Nabucodonosor. Ele faz a saudação e começa a discorrer a história que segue e que ele apresenta para dar esse testemunho. E o curioso é que Nabucodonosor aqui, neste capítulo, se apresenta de uma forma totalmente distinta dos outros capítulos. Até agora nós encontramos, no livro de Daniel, um rei Nabucodonosor sempre bravo, ele está sempre dando ordens, ele está sempre fazendo com que as pessoas tenham medo,
Logo no capítulo 1, nós vemos ali ele tomando cativos de Jerusalém, ele dá ordens para que eles sejam conduzidos, como vai ser a educação deles. Depois, no capítulo 2, ao ter o sonho, ele dá ordens também para que as pessoas interpretem. Quando elas não conseguem, ele dá ordem para que sejam mortas. Aí, quando foram buscar Daniel, Daniel pede ali, né, para que ele tenha a oportunidade, então, de interpretar o sonho. No capítulo 3, então, ele faz uma estátua, obriga todo mundo a adorar, e quando a sua ordem é frustrada de alguma maneira, ele manda que as pessoas, que aqueles jovens sejam mortos. Nós vemos ali, então, sempre o Nabucodonosor, austero, autoritário, e de repente, quando chega aqui neste capítulo, Nabucodonosor está sorridente. Ele está leve, ele está tranquilo, e ele começa aqui com uma saudação, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações, homens de todas as línguas, paz, paz vos seja multiplicada. Shalom, ele diria talvez para os hebreus, paz. Nós vemos então Nabucodonosor começando de uma forma diferente. E em seguida ele começa então a revelar o propósito dessa saudação. Provavelmente, este texto, esta carta ou este decreto que Nabucodonosor editou, para que fosse copiado e entregue aos povos daquela época, dominados por ele, Daniel ele transcreveu também depois no livro que levou o seu nome. Mas Nabucodonosor aqui, ele saúda as nações, os povos daquela época. Ou seja, o testemunho que ele vai contar a seguir foi repassado. Esse testemunho foi contado, foi lido em muitos outros lugares. E ele diz qual é o objetivo? Fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Ele diz, é a primeira vez no livro de Daniel que Nabucodonosor fala do Deus Altíssimo em uma relação de primeira pessoa. Até então, a gente vê Nabucodonosor, de certa forma, até reconhecendo, por exemplo, no capítulo 2, que o Deus de Daniel, o Deus dele, é o Deus que tem poder para revelar as coisas, os mistérios escondidos, os sonhos. Depois, no capítulo 3, ele chega a reconhecer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, olha, esse Deus aí é muito bom para livrar. Mas percebem que é uma relação de terceira pessoa, o Deus deles. E agora, surpreendentemente, nesse capítulo, Nabucodonosor começa falando do Deus que tem feito que maravilhas com ele. Deus, diz ele, tem feito maravilhas comigo. E me pareceu bem fazer conhecidas essas coisas que Deus tem feito comigo para todos vocês que estão lendo, inclusive para nós hoje. Nabucodonosor mandou uma saudação para todos os que tivessem acesso a esse conteúdo. Isso nos inclui também. Ele diz assim, olha, me pareceu bem fazer com que todos saibam, todos quantos possível saibam, as maravilhas que o Altíssimo tem feito para comigo. Muito surpreendente o início deste capítulo. Ele é totalmente diferente dos outros. Principalmente se lembrarmos como terminou o capítulo 3. O capítulo que nós estudamos anteriormente e que Nabucodonosor faz aquela tremenda estátua ali e nós vimos ali um conflito de adoração. Um conflito de adoração. O que ocorreu para que houvesse tal mudança é justamente o que Nabucodonosor quer contar para mim e para você. E por isso que este capítulo, o capítulo 4, está escrito em primeira pessoa. Ele está contando a sua história, ele está contando o seu testemunho. Assim como há muitos registros
arqueológicos, Nabucodonosor deixou impresso muitas coisas nos tijolos, nos tabletes, nos cilindros. Nabucodonosor deixou muitas coisas. E a saudação que nós vemos Nabucodonosor fazendo, provavelmente foi escrita ali na língua cuneiforme, e depois Daniel, ele traduziu, ele colocou ali na língua aramaica, no livro que levou o seu nome, o livro de Daniel. Vamos ver o que Nabucodonosor nos conta. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Mais uma vez, nós lidamos com sonho. No capítulo 2, Nabucodonosor tinha um sonho. Novamente, Nabucodonosor tem um sonho. Mas nós vamos ver que esse sonho é bem diverso daquele do capítulo 2. E Nabucodonosor, como de costume, ele tinha o poder, ele mandava, estava acostumado a mandar, eles pedem um decreto e manda convocar os sábios de Babilônia. E assim, como ele ficou perturbado naquele primeiro sonho, ele também ficou perturbado neste sonho. Por quê? Porque os babilônios eram místicos. Eles acreditavam que realmente os sonhos traziam mensagens. E especialmente esses sonhos, de fato, traziam mensagens, porque nós reconhecemos que esses sonhos foram dados pelo próprio Deus. O que Deus estava tentando fazer com Nabucodonosor? Você deve se recordar de que desde o primeiro capítulo, que estamos estudando, no livro de Daniel, nós vemos ali 2 personagens se destacando. Embora Daniel seja para nós, numa determinada ótica, o mocinho do livro de Daniel, mas nós encontramos com muito maior frequência 2 personagens, Deus e Nabucodonosor, desde o primeiro capítulo. A maneira como o livro começa já nos dá esta ideia, dizendo que Nabucodonosor veio a Jerusalém e a sitiou, e nós vimos que os verbos que acontecem, os verbos que ocorrem no capítulo 1 de Daniel, eles se referem em grande parte a Nabucodonosor. E, por outro lado, diz que Deus, na verdade, entregou o seu povo, as coisas do seu templo. Deus entregou. E Deus deu sabedoria e graça a Daniel, a seus amigos. Então, Deus e Nabucodonosor. Aí no capítulo 2, Deus dá um sonho para Nabucodonosor. Faz com que Daniel entre em cena. E ao entrar Daniel em cena, Deus dá a interpretação para Daniel. No capítulo 3, Nabucodonosor faz a estátua. Deus livra os seus servos. Deus e Nabucodonosor. E aqui no capítulo 4, Deus, mais uma vez, dá um sonho para Nabucodonosor. Ele chama, então, aqueles homens. Vários tipos de sábios, vários tipos de pessoas que usavam toda sorte de encantamentos para tentar interpretar os sonhos. Ou o sonho que, na verdade, ele recebeu. E então entraram os magos, astrólogos, caldeus e adivinhadores. E eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. No capítulo 2, Nabucodonosor não conta o sonho. Lembram? Ele não conta o sonho da estátua e diz assim: eu quero que vocês me digam qual foi o sonho e qual a interpretação. Nesse caso aqui, neste momento, Nabucodonosor conta o sonho. Mesmo assim, aqueles homens não são capazes de interpretá-lo. Sabiam que não estavam falando com qualquer pessoa. Nabucodonosor era uma pessoa extremamente perspicaz. Eu creio que, assim como ocorre nos dias de hoje,
Esses falsos agoureiros, esses falsos interpretadores de sonho, de futuro, eles iam achar aquelas explicações, sabem, aquelas explicações generalistas que fazem as pessoas acreditarem. A gente vê isso, por exemplo, ocorrendo aí com os horóscopos no dia a dia. Hoje você vai ter sorte em alguma coisa. E as pessoas, qualquer coisa que acontecer, que for positiva, elas vão achar que aquilo se cumpriu. É bem possível que eles tentassem fazer algo parecido se não fosse Nabucodonosor. Mas eles sabiam que estavam brincando com coisa séria. Eles são fracassados, eles não conseguem interpretar, eles não conseguem dar a Nabucodonosor a interpretação que ele desejava, que ele necessitava. Aí ele diz assim: mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar. Ora, por que Daniel não havia sido convocado? Ele mandou fazer uma convocação dos principais, dos melhores sábios dele. E depois que ninguém conseguiu resolver o problema, entrou na presença dele. Daniel não foi nem convidado. Daniel entrou na presença dele. E ele diz assim: entrou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Daniel, profeta de Deus, ele vai ali com uma missão. Deus tem uma missão para ele. Beltesazar, chefe dos magos, ele diz, com uma certa formalidade ali, quebrando o gelo da situação, e Nabucodonosor diz assim: eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Ora, se Nabucodonosor tinha tanta consciência de que Daniel era realmente o chefe dos sábios, e nele, desde o capítulo 2 ele reconheceu isso, em Daniel havia o Espírito do Deus verdadeiro revelador, por que não o chamou logo de começo? Nisso, a gente já percebe o orgulho de Nabucodonosor. Embora reconhecendo em alguns momentos, né, o poder do Deus de Daniel, mas ele ainda confiava e apelava para o seu Deus, inclusive dando ali uma ênfase ao falar o nome babilônico que ele deu para Daniel. Olha, entrou Daniel, né, que tem a ver com o Deus, o meu Deus, Beltesazar, né, porque é o Deus Bel, o meu Deus, segundo o nome do meu Deus. Nós vemos ainda presente em Nabucodonosor o quê? O orgulho. Em não se curvar, não reconhecer, não se submeter ao Deus verdadeiro, o Deus de Daniel. Mas ele reconhece pelo menos isso, que Daniel seria capaz de contar-lhe o significado do sonho. E ele começa então a contar o sonho a Daniel. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu. E era vista até aos confins da terra. E ele começa a descrever até a folhagem e o fruto, que era abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. E estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, ele diz. E eis que um vigia, um santo, um ser, ele reconhece que é um ser divino, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos. Sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos.
Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Era uma cena que chamava bastante atenção. Uma árvore enorme. Diz que ela se projetava em direção ao céu. Sua copa era muito grande. E ela é descrita como estando assim, plantada no meio da terra, algo que se destaca no meio da terra. E aquela árvore era viçosa, tinha muito fruto, os animais, as pessoas, todo mundo estava ali abrigado naquela árvore. Mas desce então um santo, um vigia, um ser divino e clama e dá um decreto. Nabucodonosor tinha mania de fazer decretos. E agora quem recebe um decreto? O próprio Nabucodonosor recebe um decreto de origem divina. E nesse decreto há uma ordem: corte a árvore. Corte a árvore. Derrube a árvore, mas deixe na terra o tronco. Ou seja, de alguma forma já se mostra de que havia ali um juízo, mas que haveria uma misericórdia. Corte, olha, mas deixe ali o tronco com as raízes, presa com cadeia. Alguém prende árvore com cadeia? Algo é surpreendente no texto bíblico, eu deixei grifado para que você perceba. Até agora, está se referindo à árvore. Os substantivos são apresentados no feminino. Os verbos acompanham isso. E depois, em seguida, diz assim que, e seja molhado do orvalho do céu. Essa árvore representava uma pessoa. Que pessoa? O próprio Nabucodonosor. Como veremos na interpretação de Daniel. E seja mudado o seu coração. Olha só. A árvore tem coração? E seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. 7 tempos. Uma coisa que é importante você saber, quando a Bíblia diz coração, nós hoje associamos o coração a sentimento, a gente fala do coração, né, do amor, mas a Bíblia, quando fala em coração, a Bíblia está falando de mente, a Bíblia está falando de algo mais abrangente que isso. Quando diz seja lhe dado coração de animal ao invés de coração de homem, ou seja, que seja tirada a mente humana e que ele tenha o quê? Uma mente de animal. Quando Nabucodonosor termina de descrever o sonho, ele ainda relata as palavras que vêm acompanhadas do sonho. Essa sentença é por decreto dos vigias e esta ordem por mandado dos santos. Notem as palavras: sentença, decreto, ordem e mandado. Esse texto no hebraico, ele tem um caráter poético, né? E a poesia hebraica ela é por paralelismo de ideias e de palavras. Então, vejam, a ênfase que dá, é sentença, decreto, ordem, mandado. No caso dos santos aqui, pegando a cultura de Nabucodonosor, babilônica, tem mais a ver com a ideia assim, de que vem do céu, é divino, de seres divinos. A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Ou seja, a fim da ideia o quê? De finalidade, qual o objetivo desse decreto, qual a finalidade dele?
dar uma lição. Não só para Nabucodonosor, mas para todos, inclusive para mim e para você. Sim, a fim de que saibam os viventes. Os viventes é todo mundo. Todo mundo está vivo, não é? Os viventes somos nós, inclusive nos tempos de hoje, a quem esse relato escrito por Nabucodonosor chegou. De que todos saibam de que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Vamos relembrar de algumas coisas. Vocês se lembram? Quando Daniel foi interpretar o sonho de Nabucodonosor, da estátua, e Daniel começa dizendo assim, ó, tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro, a quem Deus, o Altíssimo, deu o poder. Depois de ti, virá outro reino inferior ao teu. E a gente sabe que Nabucodonosor não gostou muito dessa ideia, ele queria que o reino dele fosse eterno. Mas notem essa ideia, Deus deu o reino para você. Nabucodonosor agora recebe um decreto de Deus, o quê? Dizendo assim, ó, todo mundo tem que aprender que Deus dá o reino, e Ele dá a quem quer. A ideia de Nabucodonosor, considerando-se o filho do deus Marduk, ele considerava que ele teria o quê? Ou deveria ter um reino eterno, e que o seu Deus iria lhe dar esse poder. E agora, Deus está tentando ensinar uma lição muito importante para Nabucodonosor. E para mim e para você também. Quando a gente olha para o mundo, parece que as coisas estão fora de controle, parece que o mundo está largado a si mesmo, que o ser humano faz o que quer. A Bíblia continua dizendo, Deus estabelece os reis, Deus tira os reis, Deus tem o controle da história, Deus tem o controle do mundo em suas mãos. Essa é uma mensagem que aparece constantemente, é uma mensagem que atravessa, que permeia todo o livro de Daniel. E ela está registrada aqui também no capítulo 4, de uma forma muito, muito poderosa. E diz que Deus, assim como Deus levanta, Deus também tira. Deus pode inclusive constituir ao mais humilde dos homens sobre o reino e dar a ele domínio. Grande árvore. Quando a gente pensa no tamanho dessa árvore, no que ela representa, essa árvore aqui ela tem, de certa forma, um paralelo nas palavras que aparecem ali no texto, em aramaico. Ela dá uma ligação com algumas coisas. Primeiro, quem deveria cuidar originalmente, quando Deus criou o ser humano, quem deveria cuidar? A quem Deus deu domínio lá em Gênesis? Sobre os animais, sobre as aves e tudo mais. Adão. Adão. A ideia de árvore também é muito presente ali no Jardim do Éden, não é? Tinha uma árvore que ficava no meio do jardim. E essa árvore aqui, que é descrita no sonho de Nabucodonosor, ela está no meio da terra. O ser humano se encantou com aquela árvore, né, que o faria parecer o quê? Deus. Qual que é a ideia dessa árvore? Se você, por exemplo, ler Ezequiel capítulo 31, lá o rei da Síria também é comparado a uma grande árvore. Tem muitos paralelos no livro de Ezequiel, daquele texto, com o livro de Daniel, no capítulo 4 que nós estamos estudando. A ideia de árvore que cresce até os céus. E a sua copa se estende. A ideia de poderio, de grandeza. E de um reino que sobrepassa o reino de Deus. Inclusive com a ideia, né, de que os animais, tudo estaria ali debaixo dele. Mas, nós vimos, só recapitulando, né, que por ordem
por ordem de um ser divino, a árvore, então, seria o quê? Cortada. E isso seria o quê? Um decreto. Um decreto. Decretos são importantes no livro de Daniel. E Nabucodonosor, então, termina dizendo: este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito de Deus dos Santos. Mais uma vez, Nabucodonosor reforça a confiança de que ele tinha, que Daniel poderia, através do seu Deus, interpretar o sonho. E Daniel diz que Nabucodonosor, próprio Nabucodonosor, relata que Daniel esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Quando Daniel entendeu o sonho e logo soube a interpretação, Daniel ficou ali em silêncio por algum tempo. E a expressão de Daniel era muito triste. E logo o rei deve ter percebido que a interpretação não era algo bom. Era algo triste, era algo trágico, a ponto de Nabucodonosor dizer que assim, os seus pensamentos o perturbavam. O rei percebeu que Daniel estava perturbado. A esta altura da história, Daniel e Nabucodonosor já tinham convivido por décadas. Não há um registro de data neste capítulo da Bíblia, não se diz quando ocorreu esse sonho. Mas eu contei para vocês já que o reinado de Nabucodonosor é dividido em 2 períodos. No primeiro período, Nabucodonosor é chamado de Nabucodonosor, o Destruidor. Porque foi o período das conquistas, da consolidação do império. Ele teve que fazer guerra, ele teve que defender o trono, ele teve que consolidar o poder de Babilônia sobre as outras nações. Ele fez muitas campanhas militares no começo do seu reinado. Na segunda fase do seu reinado, Nabucodonosor é chamado de Nabucodonosor, o Construtor. Depois seu reinado foi consolidado, com muita riqueza, com muita glória. Nabucodonosor dedicou-se a construir e reconstruir e engrandecer Babilônia. Ele foi um grande construtor. Até pelas palavras que fazem com que o decreto se cumpra, como nós veremos adiante, nós podemos ter a clara impressão de que foi nessa segunda fase do reinado de Nabucodonosor, quando as coisas, as guerras já tinham acabado, ele estava mais em paz, e deixando a Babilônia cada vez mais embelezada, é que ocorreu este sonho. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. Nabucodonosor encoraja-lhe o próprio Daniel. Daniel, fica preocupado não. Pode falar. Pode falar o que está acontecendo. Eu vou dizer para você entender o que está acontecendo aqui, naquela época, não era incomum um mensageiro, quando ele chegava com uma notícia ruim, muito trágica para o rei, o imperador, ele mandava matar, muitas vezes, o mensageiro. Quando vinha com uma notícia. Era uma forma de mostrar a indignação, a gravidade daquilo. Você tem uma ideia disso, por exemplo, quando... Lembram de Absalão, aquele filho de Davi? Lembram? Que Davi deu ordens para que ele não fosse morto, embora o próprio Absalão tinha usurpado o trono de Davi. E aí houve ali uma
uma guerra, e aí Joabe e seus homens vão ali guerrear contra Absalão, e eles acabam matando Absalão. Quem vai dar notícia para Davi? Quem vai dar notícia para Davi? E aí tem toda uma história, chamam lá uma pessoa experiente, um etíope, e aí ele vai correndo pelo caminho da planície. Depois um jovem lá chamado Aimaas, ele quer dar a notícia, então tem toda uma trama. E aí quando aquele etíope chega para dar notícia para Davi, é muito parecido o que ele fala. Ele foi muito sábio. Davi pergunta assim, Davi não queria saber do resultado da guerra. Quando ele entra na presença do rei, Davi diz assim, como está meu filho Absalão? Aí o etíope diz assim, sejam como aquele jovem, os inimigos do rei meu senhor, e todos aqueles que se levantarem para tirar a sua vida. De maneira sábia ele diz assim, olha, ele é seu filho. Ele não diz diretamente, né, ele está morto, mas ele diz assim, olha, sejam como ele todos os teus inimigos. Ó, ele é teu filho, mas ele era teu inimigo. Nabucodonosor encoraja o próprio Daniel a dar a notícia. Daniel, pode falar. Depois de décadas convivendo juntos, Nabucodonosor falou, pode falar. E Daniel, ainda com muito cuidado, diz assim, rei, seja o sonho contra todos os que te têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. Rei, a interpretação desse sonho, eu não queria que fosse algo com você, eu queria que fosse algo que fosse contra os teus inimigos. E Nabucodonosor realmente para ali atento, e Daniel começa a falar do sonho. Só que Daniel praticamente reconta o sonho, é a maneira hebraica de pensar, ela é muito repetitiva. A árvore que viste, e ele começa a descrever a árvore, semelhante ao que Nabucodonosor havia contado, e ele fala dos animais que se abrigavam e tudo, nas suas folhas, a sua copa. Daniel começa a falar daquela. Agora, o curioso nisso tudo, né, que a maneira como a Bíblia descreve, né, a árvore cresceu, né, praticamente chegou ao céu. Lembram da história de Babel? Que lá na frente vai se tornar o quê? Babilônia? Qual que era o desejo daqueles homens mesmo? Fazer o quê? Uma torre que fosse bem alta, que tocasse os céus. E que essa torre seria o quê? Para ficasse a memória do nome deles e para que eles não fossem espalhados e para que fosse registrada ali a memória do nome deles. Não tem algo em comum com essa história? Tem algo em comum. O espírito de Babilônia. E Daniel, ele vai descrevendo. Quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia, e falava o decreto, Daniel, então, interpreta, cortai a árvore e destruía, mas o tronco deixai, com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze e na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Daniel, então, continua descrevendo, deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Esta é a interpretação, rei, este é o decreto do Altíssimo. Daniel canaliza. Para Nabucodonosor, na visão, ele fala decreto dos santos, decreto do Altíssimo. O Deus verdadeiro, o Deus do céu. É um decreto de Deus para você. De que Deus? Do meu Deus. O meu Deus é o verdadeiro. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos,
por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel, de forma objetiva, quando se dá notícia de catástrofe, de desgraça, dizem que o certo é ser o quê? Objetivo. Por mais dolorido que seja. Quando vai se dar notícia de morte, de alguma coisa, a pessoa tem que chegar e falar, e ponto. E Daniel, ele vai ao ponto. Daniel, ele diz assim, você vai ser tirado dentre os homens. Você vai morar com os animais do campo. Imagina você falar isso para o imperador. Você vai comer erva como os bois. Serás molhado do orvalho do céu por 7 tempos. E aí Daniel reforça. Lembra do a fim de que os homens saibam quem manda, a fim de que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem quer. Eu costumo dizer que no livro Daniel a gente encontra ali alguns viés, e um deles é Nabucodonosor. O livro Daniel pode ser contado também como a história, a parte histórica, né? Pode ser contado como a história de um Deus que tenta salvar um homem teimoso. Mas mais teimoso do que Nabucodonosor é o próprio Deus. Deus é teimoso para salvar a gente. Na linguagem dos nordestinos, eu vou dizer que Deus é tinhoso. Deus não desiste. Deus estava ali trabalhando no coração, tentando salvar o monarca mais poderoso do mundo naquela época. Ele estava tentando salvar a pessoa mais poderosa daquele tempo, que era Nabucodonosor. E esse homem era teimoso. Deus já havia dado sonho, Deus já havia dado diversas oportunidades para que Nabucodonosor entendesse que Deus é o Deus do céu. Inclusive, o sonho do capítulo 2 de Daniel foi uma mensagem direta para Nabucodonosor. A gente se beneficia dela também hoje. Mas foi um sonho que Deus deu para Nabucodonosor. A sequência de reinos, tudo o que aconteceria, e o reino de Deus tomaria toda a terra, mas o homem era teimoso. Ele queria que o reino dele fosse eterno, ele queria o quê? Ele estava indo contra o Altíssimo. E depois, no capítulo 3, ele teve uma visão, o Nabucodonosor viu o próprio Cristo dentro da fornalha. Olha que ponto chegou. Eu vou dizer uma coisa para você. O capítulo 4 é um capítulo importante para mim e para você também. A gente pode contar a história de Nabucodonosor como a nossa história. Deus, ele é persistente para salvar a gente. Deus, primeiro, ele faz com que parte do povo dele vá lá para a Babilônia. Nabucodonosor acha que ele está mandando. Mas através daquelas experiências ali, ele faz com que Daniel e seus companheiros se destaquem, passam a ser funcionários de Nabucodonosor. Percebem a aproximação? A gente consegue contar essas histórias aqui como Deus se aproximando através dos seus servos. Aí, no capítulo 2, através daquela dinâmica do sonho, aquela história toda, Daniel se torna o quê? Conselheiro do rei. E a Bíblia diz que Daniel vai morar onde? Dentro do palácio. Daniel agora está mais perto ainda de Nabucodonosor. E Nabucodonosor vê ali, tem uma tremenda revelação de Deus. No capítulo 3, nós vemos um tremendo testemunho daqueles 3 hebreus. E Nabucodonosor vê dentro da fornalha o próprio Deus ali com os 3 hebreus. O que mais Deus podia fazer para salvar Nabucodonosor? Mensagem, profecia, milagre, o que mais? O que Deus podia fazer é isso aqui. Juízo.
castigo. Deus manda mensagens para você, Deus cuida de você, Deus enche tua vida de evidências. É capaz até de Ele aparecer para você. E você continua não crendo. Aí o que Deus faz? Derruba você no chão. Faz você comer capim. Para você, finalmente, reconhecer quem você é e quem Ele é. Percebe? Quando chega nesse ponto da história, eu acho fantástico o que ocorre agora neste verso. Daniel faz um apelo. A função dele era o quê? Interpretar o sonho. Interpretar o sonho. Mas Daniel agora, ele vai além. Daniel aqui não está falando como conselheiro, como funcionário, como sábio da Babilônia. Daniel está falando agora como filho, como servo de Deus. E ele faz um apelo para Nabucodonosor. Ele diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, e usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua iniquidade. Aliás, tua tranquilidade. Obrigado. A tua tranquilidade. Vejam, a gente vê desde o capítulo 1, um Deus que se aproxima, primeiro da Babilônia, aí em seguida do palácio, depois do trono, e agora no capítulo 3, no capítulo 4, Deus chega, através de Daniel, ao coração de Nabucodonosor. É um apelo para o coração. Um apelo para o coração. Uma coisa que me encanta também é Daniel. Daniel. A maneira como Daniel, em todo o livro, em todos os episódios, ele trata Nabucodonosor. O respeito, a admiração, o interesse em Daniel, em Nabucodonosor. O interesse de Daniel por Nabucodonosor. Se a gente parar para pensar bem, quem era Nabucodonosor? O homem que destruiu a família, a nação, o templo. De certa forma, a vida de Daniel, em alguns pontos. E Daniel é fiel, e Daniel é mais do que isso, Daniel é amigo, Daniel se interessa pela salvação daquele homem lá, o rei da Babilônia. Ele faz um apelo direto ao coração do rei. É possível que este apelo de Daniel tenha surtido algum efeito, e Daniel muito provavelmente se lembrou ali dos apelos, daquilo que a Bíblia dizia na época, especialmente ali o rolo de Isaías, dizia: tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, Deus rogando ao seu próprio povo. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Note que a mensagem de Deus é sempre a mesma. Aqui Deus estava falando para o próprio povo dele, o povo impenitente dele. A mesma mensagem que Deus deu para o seu povo na sua rebeldia, Deus também estava dando para Nabucodonosor. E o processo da conversão, gente, é um processo que precisa ser o quê? Prático, genuíno. A Bíblia diz que vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependimento não é só um sentimento, arrependimento tem que se materializar o quê? Numa mudança de atitude. E Daniel, ele diz isso ao rei. E Daniel conhece o seu Deus. Ali já era um decreto definitivo, mas Daniel, ele sabia que Deus é tão misericordioso, ele diz assim: rei, olha, pratica a justiça, muda, faz justiça, atende o órfão, cuida das pessoas, muda o seu jeito, deixa de ser um rei violento, e quem sabe Deus muda. Quem sabe Deus muda.
Por algum tempo isso surtiu efeito. Por algum tempo isso surtiu efeito. Mas, estando Nabucodonosor, diz a Bíblia, ao fim de 12 meses, ele próprio conta, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei, dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Na linguagem da meninada de hoje, eu sou o cara. Nabucodonosor está lá no terraço do seu palácio e ele começa a olhar ali a grandeza, a beleza. Gente, era bonito mesmo, era fantástico. Nabucodonosor, ele então se ufana, ele se vangloria. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. Isso combina muito com as inscrições que a gente encontra em muitas coisas que Nabucodonosor deixou registradas. Por exemplo, neste tijolo, que inclusive foi traduzido pelo Dr. Rodrigo Silva e mais um professor lá do NASP. Eles traduziram: essas são as fortalezas de Esagila e Babilônia que eu, Nabucodonosor, ergui a fim de estabelecer para sempre o meu nome e o nome do meu reino. Percebe que a própria história confirma aquilo que a Bíblia está tratando aqui. Nabucodonosor, a intenção dele era o quê? Estabelecer um reino eterno, contra aquilo que Deus havia estabelecido. Uma das crônicas de Nabucodonosor diz assim: eu fiz Babilônia. Olha como ele chamava a Babilônia: a cidade santa, a glória dos grandes deuses, mais proeminente que antes, e promovi sua reconstrução. Eu fiz santuários para os deuses e deusas para brilharem como o dia. Nenhum rei dentre todos os reis jamais criou um templo como o que fiz para Marduk. Escrevo isso em documento para as futuras gerações. E ficou documentado mesmo. O homem era danado. Nós estamos lendo, olha só, cerca de 2.600 anos depois, aquilo que Nabucodonosor escreveu lá atrás, falou: eu estou registrando para que fique aí para as futuras gerações. Era tremendo ou não era? E ele realmente, na ideia de Nabucodonosor, na sua, até digamos assim, entre aspas, na sua sinceridade, era o quê? A Babilônia era para ser o quê? A cidade dos deuses. Ele se considerava o quê? O guardião dos deuses. E por isso que, inclusive quando ocorre aqueles episódios, por exemplo, do capítulo 2 e no capítulo 3, diz assim, olha, eu decreto que toda pessoa que fala mal do Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, que seja destruído. Ele se considerava o quê? Guardião dos deuses. E ele estava ali tentando cumprir a missão dele. É curioso que a própria Bíblia, Deus na Bíblia, em Isaías 13:19, por exemplo, reconhece Babilônia, ela era chamada de ornamento dos reinos. Deus chama a Babilônia de a glória e a soberba dos caldeus. É realmente muito alinhado, né, com o que a gente vê do espírito de Nabucodonosor. Deus realmente decretando ali o fim, né, de Babilônia. Ela seria como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. A gente vai ver isso mais para frente. Este vídeo eu vou passar porque nós já ouvimos em algum lugar, num dos capítulos que nós vimos. Realmente, Babilônia era de uma grandeza, de um esplendor assim, tremendo, imenso. Ainda hoje, Babilônia intriga as pessoas devido à sua beleza, à sua grandeza. No muro, aliás, lá em Berlim, por exemplo, tem a reconstrução de algumas partes ali de Babilônia, por exemplo. Os palácios eram todos adornados com ladrilhos, né, feito de
lápis-lazuli e outras pedras, com leões e animais ali estampados, todos os palácios, as vias, era algo muito bonito. Não tinha nada a ver com o que a gente vê hoje em alguns filmes aí, sabe aquelas coisas assim, tudo poeirentas, aquelas coisas assim, hã? Tudo ocre, tudo assim, com características assim de cor de terra, coisa assim. Não, Babilônia era uma cidade extremamente colorida, bonita, toda revestida, né? A Babilônia tinha realmente uma beleza, uma quantidade, uma riqueza em ouro muito grande, não é? Aqui está parte era chamada Porta de Estar, né? Que ficava ali, entrava em Babilônia, ali tinha um grande portal, uma muralha dupla, e Daniel passou por ele, certamente, muitas vezes. Né? Eu tive a oportunidade de ver alguma coisa também lá no Museu Britânico, né, um dos murais. Lá no capítulo 7 a gente vai ver que Babilônia é comparada a um leão, não é? Lembram? Não é do nada que vem essas coisas, não. Né? Os jardins suspensos da Babilônia, por exemplo, né, eram de uma beleza e até hoje são considerados uma das 7 maravilhas do mundo. Para vocês terem uma ideia do que Nabucodonosor está dizendo ali, ele realmente, humanamente falando, tinha motivo para se orgulhar, se a gente for olhar por esse lado. Ele aumentou 3 vezes o tamanho de Babilônia. Ele fez uma muralha dupla. Ele completou a muralha, reforçou a muralha que tinha, construiu mais uma muralha dupla ao redor de Babilônia. Do ponto de vista humano, Babilônia era inexpugnável. E isso torna ainda mais surpreendente, a gente vai estudar na próxima semana, vou fazer já a propaganda, torna ainda mais surpreendente a profecia que Deus tinha feito pelo profeta Jeremias, de que Babilônia seria conquistada sem uso de armas. Ela cairia da noite para o dia. Era uma coisa totalmente impensável na época. E a maneira como Deus descreveu a queda de Babilônia, e foi do jeito que Deus falou mesmo. Ele fez uma linda e grande ponte sobre o rio Eufrates, que cortava a cidade pelo meio. É um rio com muita navegação. Os jardins suspensos, a Porta de Estar, que eu mencionei, 53 templos ele construiu. 955 pequenos santuários para os deuses da Babilônia. 384 altares públicos. E 3 grandes palácios ele construiu. Só isso. Só isso. É pouca coisa? Certamente não. E um dia, então, Nabucodonosor está lá no terraço do palácio dele, olhando tudo isso. E o que ele diz? Essa é a Babilônia que eu fiz para perpetuar o meu nome, o nome do meu reino, para ser morada dos deuses. Você pode ver que realmente Babilônia era uma cidade muito religiosa. Olha a quantidade de altar, de templo, de cidade foi feita para ser uma cidade religiosa. Só que o quê? Uma cidade que está em oposição ao único e verdadeiro Deus, capital da falsa adoração. Por isso que ela tem essa característica e depois no Apocalipse ela se torna símbolo realmente de toda a confusão, de toda a falsa adoração. Este ponto é interessante. Ainda estava a palavra na boca do rei quando saiu, ou quando caiu. Olha, interessante. Uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Nabucodonosor estava falando ainda aquelas palavras. Veio uma voz. O decreto de consumação de Deus. De ti passou o reino. O que acontece então? Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, de novo, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem
quer. Lá em Miqueias está escrito, e que te declarou, homem, o que é bom? E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus? A Bíblia resume nesses versos, Deus resume neste verso o que Deus espera da gente. 3 coisas, pratique a justiça. Ame a benignidade e ande humildemente com teu Deus. A soberba, o orgulho, foi o que fez o quê? Satanás cair da sua posição. Ele tentou o quê? Ser o que ele não era. Ele tentou ser o que Deus é. E depois ele contaminou o ser humano do mesmo pecado, do mesmo problema. Eu vou dizer uma coisa para você. Cuidado. Para você não, para nós, né? Para mim também. Cuidado. O orgulho. Deus não suporta, Deus não tolera o orgulho. A jactância. Nabucodonosor caiu. Nabucodonosor caiu feio. Deus também disse, lá em Deuteronômio 8, 11 a 17, olha que advertência importante. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. E Deus deu uma advertência, e serve para nós hoje, individualmente, inclusive como igreja, como obra, porque a gente também se orgulha. Deus disse assim, guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus e diga no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Você pode não ter construído uma cidade, pode não ter construído muralha, você pode não ter construído um monte de templo, mas quantas vezes a gente faz alguma coisa e diz assim, uau, olha o que eu fiz. Eu estou de parabéns. Você compra, de repente, um carro que você gostaria, e você pensa assim, uau, olha o carro que eu comprei. Olha a casa que eu construí. Olha a decoração que eu fiz. A Bíblia diz assim, cuida, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Não diga no teu coração, foi o meu poder, a minha inteligência, a minha força que conseguiu isso. Se você ler a sequência deste verso, ele vai dizer assim, porque é Deus que te dá vida, é Deus que te dá saúde. Você se forma, tudo bem, você pode ter se esforçado, mas você vai lá e pega o seu diploma e você diz assim, uau, olha o diploma, olha o que eu estudei, olha o que eu fui, olha o conhecimento que eu tenho agora. A Bíblia diz assim, cuidado, cuidado. Essa é a síndrome de Nabucodonosor. Cuidado para você não pegar essa doença. Cuidado, diz a Bíblia. Lá em Jeremias, Deus tinha dito assim, e agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Deus tinha dito, eu entreguei os reinos, eu fiz, na cabeça de Nabucodonosor, eu fiz, eu conquistei, A Bíblia diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor. Reconheça Deus. O capítulo 4 tem essa lição importante para mim e para você. Reconheça o Senhor. Até mesmo Jesus disse, aqueles homens, lembra aqueles homens que estavam julgando e condenando Jesus? Jesus disse assim, olha, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. O poder vem de cima. Só acontece aqui aquilo que Deus permite, ou aquilo que Deus executa. Percebem? Essa é uma importante lição para a gente aprender. Aí então a Bíblia diz que na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, as suas unhas como as das aves.
Naquele momento, Nabucodonosor, então, ele foi acometido de uma doença. Alguns acham que é uma doença chamada de licantropia. Tem alguns casos, inclusive, registrados aí, casos, inclusive, que ocorrem ainda no mundo, de pessoas que passam a ter um tipo de doença mental, algum tipo de esquizofrenia, e elas começam a agir como se fossem animais, elas acham que são animais. Tem um caso de uma menina na Europa, por exemplo, essa menina ainda vive, que ela se comporta como um cachorro. Tudo que ela faz é como um cachorro. E Nabucodonosor, a gente pode conjecturar que tipo de doença que foi, mas ele foi acometido de algum tipo de doença mental. E Nabucodonosor, então, o grande imperador, foi fazer o quê? Comer capim. Comer capim. E ficou quanto tempo? 7 anos. 7 anos. 7 anos nessa situação. Se comportando, vivendo como se fossem animais, um animal do campo. É curioso que a arqueologia, no caso da Babilônia, fortalece muitas coisas, a compreensão da gente, daquilo que a Bíblia diz. Tem um dos tabletes que foram encontrados, que Nabucodonosor, é uma crônica, né, dos relatos da vida de Nabucodonosor, que diz algumas coisas, ele está meio quebrado, meio apagado. Por isso que não tem a tradução, tem aí algumas reticências, algumas coisas assim. Mas olha só, Nabucodonosor considerou, aí tem lá, diz assim, sua vida parecia de nenhum valor para ele. E os babilônios falam maus conselhos a Evil-Merodach, que era um dos títulos dele. Ele não dá atenção às palavras de seus lábios. Aliás, o Evil-Merodach era filho dele, ou seja, o filho que teve que ali ir conduzindo alguma situação no lugar dele, porque o pai não estava em condição de governar, e o filho estava recebendo maus conselhos, Nabucodonosor não podia fazer nada. Então, olha a situação. Ele não dá atenção às palavras de seus lábios. Ele não demonstra amor a filho e filha. Família e clã não existem mais para ele, não dirigia sua atenção para a promoção do bem-estar de Exagila, que era sua profissão, né, um dos deuses ali, como protetor dos deuses. Ele ora ao Senhor dos senhores, ele levanta, aí dá a impressão de que ele levanta-se a mão, o clamor, alguma coisa, pedindo. Então, assim, é alguma coisa que sugere que Nabucodonosor realmente, em algum momento da vida dele, teve um distúrbio mental, algum descompromisso, algum tipo de problema realmente no seu reino. É uma das evidências dessa doença de Nabucodonosor. E ele diz assim, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Deus teve que fazê-lo cair do trono. Nabucodonosor, ele estava acostumado a olhar o quê? De cima para baixo. Ele estava sempre no palanque, ele estava sempre no trono, ele olhava sempre as pessoas, ele olhava tudo de cima para baixo. E agora, Nabucodonosor, ele é lançado na terra. Agora, ele tem que olhar para onde? Para cima. Ele passa 7 anos naquela situação. Ele diz assim, até que, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para onde? Ao céu. E quando ele faz isso, o que acontece? Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Nabucodonosor está falando coisas surpreendentes. Ele queria que o reino dele fosse eterno, ele não reconhecia outro reino fosse eterno, e agora ele louva, e agora ele está falando em primeira pessoa, ele não está falando do Deus de Daniel, ele está falando, eu louvei, eu glorifiquei o Altíssimo. Eu louvei aquele que vive para sempre. Ele é o eterno, e o reino dele é o eterno. O domínio dele é sempre eterno e é de geração em geração. Ele usa várias expressões, 3 expressões aqui para falar a mesma coisa. A eternidade, o poder eterno de Deus.
E todos os moradores da terra são reputados em nada. E ele está se incluindo. Ele se achava o quê? O tudo. Ele se achava o cara, ele era o mais importante, ele era o tudo, ele era o filho do Deus maior, ele era tudo. Ele diz assim, todos os moradores da terra são nada, inclusive eu. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Não há quem possa frustrar os desígnios de Deus. Nabucodonosor tentou frustrar os desígnios de Deus. Deus disse assim, olha, você é a cabeça de ouro e depois de ti vai vir um outro reino. Nabucodonosor não aceitou, ele disse, não. Meu reino vai ser eterno. Agora ele diz assim, não há quem possa frustrar os desígnios de Deus. E não há também quem possa dizer, o que você está fazendo? Quem pode questionar a Deus? E nós temos às vezes mania de querer questionar Deus, irmão. Nós temos mania de querer questionar Deus. Daria para a gente passar muito mais tempo considerando este pensamento, essas frases que Nabucodonosor está falando aqui. Ele está realmente reconhecendo o Deus verdadeiro. Quando nós vamos lá para o Apocalipse, capítulo 14, verso 6, começa aquilo que nós chamamos de mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas, e a primeira diz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vem da hora do seu juízo. Reconheça Deus, adore aquele que é o Criador, que fez o mar, as fontes das águas, até ele é o Deus verdadeiro. Nabucodonosor aqui ele está reconhecendo, reconheça o Deus verdadeiro. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores. E fui restabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentada. Você acha que seria normal, naquela época, em que havia tantas conspirações e tantas coisas para um tentar tomar o poder do outro, você acha que seria normal que o reino tivesse sido ali preservado durante 7 anos? Deus havia dado um juízo, mas com uma promessa. Deus é sempre tão tremendo, como ele fez com o povo de Israel. Deus deu um juízo, vocês vão para a Babilônia, mas com uma promessa, depois vocês vão voltar. Deus é tão bondoso, irmãos. E Deus falou, olha, vai cortar o tronco, mas vai ficar a raiz. E Deus cumpriu sua promessa. E eu tenho certeza que Daniel foi um dos homens ali, fiéis ali, dos principais conselheiros do rei, o chefe dos sábios, que fez de tudo ali para manter o quê? O trono. Para manter o trono. Agora fique imaginando a alegria de Daniel depois que passou esse período. 7 longos anos, irmãos. E agora Daniel, junto com outros conselheiros fiéis, eles vão buscar Nabucodonosor. Agora vão ali e fazem uma festa, quem sabe uma cerimônia de entronização, de reentronização, e Nabucodonosor então agora reassume o seu poder, o seu reino. Que bela história, que coisa tremenda. Como Deus é fiel, como Deus é justo. Só que agora Nabucodonosor é um homem convertido. Deus usou essa experiência para converter Nabucodonosor. Deus muitas vezes tem que derrubar a gente, jogar a gente na lona, para fazer com que a gente se converta. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. É o que muitas vezes Deus tem que fazer com a gente. Deus deu sinal, Deus deu visão, Deus fez um monte de coisa. Nada funcionou. O que Deus fez? Derrubou. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Mais uma vez a lição. Deus pode humilhar aos que andam na soberba. E Nabucodonosor diz assim, eu louvo, exalto e glorifico
ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo. Você já louvou a Deus por causa de algum juízo que Ele fez na sua vida? Nabucodonosor chegou a uma compreensão tão clara e profunda, que ele percebeu que até quando Deus castiga, Ele é bom. Você já agradeceu a Deus pelo castigo que você recebeu de Deus? Nabucodonosor está louvando a Deus aqui pelo castigo que ele recebeu. Mas que mudou a sua vida, que abriu seus olhos, que transformou seu coração. Para a gente terminar, eu quero fechar um conceito que tem a ver com o ministério de Jesus, com a pessoa de Jesus, com aquilo sobre o que Jesus faz conosco. E com a ligação desse capítulo em relação ao livro de Daniel. Eu digo e sempre reforço para vocês que as histórias não estão ali por nada. A história do livro de Daniel, primeiro, lembre-se, a história de um Deus que ama as pessoas, inclusive as de Babilônia. Deus tinha juízos para fazer sobre Babilônia, mas Deus ama as pessoas de Babilônia. Deixa eu dizer para vocês. Aquelas pessoas que estão lá no comando da Babilônia de hoje, Deus as ama também, como amava Nabucodonosor. E assim como Deus fez com que Daniel e seus companheiros, embora muitas vezes fossem vítimas do próprio Nabucodonosor, Deus os usou para salvar o Nabucodonosor. Nós também temos uma responsabilidade e uma missão. Não é simplesmente para a gente criticar, não é simplesmente para a gente questionar ou se revoltar contra os governos que a gente tem. Nós também temos uma responsabilidade de fazer com que essas pessoas recebam a mensagem do Deus que Nabucodonosor recebeu. Daniel foi para a Babilônia como escravo, nós vimos a história dele, mas ele não se revoltou. Ele se comportou como um servo de Deus lá. Quantas vezes a gente sofre injustiça? E a gente acha que isso é motivo justo para a gente se revoltar, e para a gente questionar, para a gente criticar, e para a gente o quê? Para a gente se alienar. Não foi isso que Daniel fez. Não foi isso que seus amigos fizeram. Através daquelas provas, nós vimos, Daniel foi sendo aproximado cada vez mais do rei. Desde aquela primeira prova, e ali eles são considerados mais sábios, vão chegando perto do rei, até que no capítulo 2, Daniel ele vai viver dentro do próprio palácio do rei, ao interpretar aquele sonho. E no final, nós vemos ali Nabucodonosor, no final do capítulo 3, tendo uma visão do próprio Deus. Mas o que fez a diferença na vida de Nabucodonosor, sabe o que foi? O juízo que Deus colocou na vida dele no capítulo 4. Foi o juízo. Dentro daquela estrutura literária que eu falei para vocês, que é o quiasmo, no livro de Daniel, nós vemos ali no capítulo 2. Capítulo 7, sucessão de reinos, depois as duas provas de fé, capítulo 36, mas aqui nós estamos descendo, vindo do capítulo 2 ao capítulo 4, chegamos aqui a uma das partes, a uma das metades do centro do quiasmo. Nós vemos dois juízos sobre dois reis. No capítulo 4, nós vimos hoje o juízo sobre o rei Nabucodonosor. Na semana que vem, nós vamos ver o juízo, no capítulo 5, sobre o rei Belsazar. O juízo que nós vimos hoje é um juízo de salvação ou de condenação? Juízo de salvação. Nós normalmente pensamos no juízo como condenação. E, de fato, o juízo de Deus, ele pode ter, e tem normalmente, essa faceta que é a condenação. O juízo de punição. Mas Deus também faz juízo que é de salvação.
O juízo para o povo de Deus é de salvação ou de condenação? É de salvação. Deus executa juízos para fazer com que as pessoas o quê? Caiam em si, para que as pessoas acordem, para que as pessoas despertem. Deus usa juízos para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas deixem seus maus caminhos. Esse é um propósito muito claro do juízo. Por isso que eu disse para vocês que o capítulo 4 é muito importante. Por quê? Porque ele ajuda a gente a entender o que é juízo no livro de Daniel. Normalmente a gente, quando fala de juízo, depois a gente vai ver lá no capítulo 7, capítulo 8, as pessoas têm medo do juízo. Mas o juízo é para quê? É para salvar. É para salvar. O juízo, né, nós vemos ali duas faces da mesma coisa, que é o juízo de Deus. Nós temos, por um lado, o aspecto da punição, da condenação. Mas nós temos, por outro lado, o aspecto da salvação, da redenção. Deus faz juízo para salvar. Por isso que não é para a gente ter medo do juízo de Deus. É um aspecto bastante importante que a gente vê aqui na parte histórica, para depois, quando a gente estudar para a parte profética, a gente possa entender melhor. Tanto que quando chega lá no capítulo 7, quando fala do juízo que ocorre lá, e diz assim, o resultado do juízo, e o reino foi dado ao povo dos santos do Altíssimo. O resultado do juízo é bom ou é ruim para o povo de Deus? O resultado do juízo é bom para o povo de Deus. É a favor do povo de Deus. E mesmo quando Deus pune, muitas vezes, é o quê? Para o nosso bem. Quando o juízo se torna de condenação? Nós vamos estudar isso na próxima lição. Quando os juízos de advertência não cumprem o seu sentido, e nós nos tornamos rebeldes, quando nós rejeitamos os juízos de salvação, quando chega num ponto que nós nos tornamos impenitentes, então Deus dá o juízo de condenação. Que nós possamos hoje aprender da história, do exemplo de conversão deste homem. Nabucodonosor reconheceu o motivo do seu juízo. E o aceitou com alegria, louvou a Deus e mudou de vida. E nós temos evidências suficientes na Bíblia, no Espírito de Profecia, para acreditar que Nabucodonosor está o quê? Entre os remidos. Ele estará entre os salvos. Ele abriu mão do seu próprio reino para um reino maior. Ele abriu mão de eternizar o seu reino para participar de um reino que já é eterno. O único reino verdadeiramente eterno, que é o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa andar humildemente diante de Deus. Que você possa aceitar a paciência de Deus para te salvar. Amém. Nós vamos orar agora, lembrando que a gente tem ali, né, ainda uns minutinhos ali, embora o tempo. Esses estudos, esses capítulos às vezes são longos, tá? Então eu peço desculpas a vocês pelo horário, mas esses capítulos, eles são importantes de a gente estudar, e dificilmente a gente consegue fazer isso num outro tipo de culto normal, por exemplo, num sábado. Como é que você vai pregar um negócio desse num sábado? Assim, com mais profundidade, claro. Aqui eu procuro falar dos elementos arqueológicos, às vezes falo um pouquinho dos elementos teológicos, a gente coloca algumas informações adicionais, tá certo? Então, alguns vão ser um pouco mais curtos, outros, quem sabe, a gente começando 7h30, a gente termina ali um pouquinho antes das 9, ou no máximo 9 horas. Hoje a gente até passou um pouquinho, mas eu tenho certeza de que Deus vai recompensar, não apenas fisicamente, mas principalmente espiritualmente, esse esforço que os irmãos têm feito, né? Chega sexta-feira, já a lanterninha da gente vai ficando baixa, né? A gente realmente chega cansado aqui. Eu não tenho problema de dormir porque eu estou falando, né? Mas quem está sentado eu sei que é um desafio.
Mas vale a pena. Vale a pena, eu louvo a Deus, porque tem esse grupo de irmãos que está aí fielmente vendo estudar esses assuntos, né, que são assuntos extremamente importantes para o dia de hoje. A gente está construindo uma base aqui, quando a gente chegar na parte profética, os irmãos vão ver que bênção, vai ficar muito mais fluido, vai ficar muito mais fácil a gente compreender a parte profética com a moldura que a gente tem, com as dicas que a gente está colecionando da parte histórica. A parte histórica dá as chaves para a gente entender a parte profética, ok? Incline sua cabeça, vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelos momentos que passamos aqui, estudando a tua palavra. Que linda história de conversão nós encontramos neste capítulo da Bíblia. Queremos te agradecer, porque a história do teu trato com Nabucodonosor nos revela um Deus compassivo, misericordioso, mas um Deus firme, resoluto, um Deus dedicado e até mesmo persistente, teimoso para nos salvar. É assim que o Senhor enfrenta a nossa teimosia, em reconhecer o teu domínio sobre nossas vidas. O Senhor trata a nossa teimosia com uma teimosia ainda maior, de nos salvar, de nos fazer enxergar, e se for necessário até, de nos fazer cair no chão, no pó da terra como Nabucodonosor, de comer capim como ele comeu, para que nós possamos enxergar quem nós somos e quem Tu és. Para isso, Senhor, é que muitas vezes o Senhor tem permitido problemas em nossas vidas. Ajuda-nos a não murmurar, ajuda-nos a não simplesmente lamentar, mas ajuda-nos, Senhor, a olhar para cima. Nós temos mania de olhar para baixo, para nós mesmos, para os nossos umbigos, mas ajuda-nos, Senhor, a olhar para cima. Porque foi olhando para cima que Nabucodonosor entendeu realmente quem é o Senhor. Foi olhando para cima que ele entendeu como é o seu amor e como o seu amor se revela no cuidado por nós. Também, Senhor, na maneira como o Senhor conduz a história das nações. Agora nós vamos ainda participar por alguns momentos juntos deste simples alimento e depois vamos descansar, porque estamos no teu santo sábado e queremos, ao amanhecer, estarmos aqui na tua casa mais uma vez para louvar e bendizer o teu santo nome. Em nome de Jesus nós pedimos ao Pai. Amém.